Oi, gente, tudo bom? Estou passando aqui para me apresentar antes de falar para vocês sobre o nosso trabalho. A nossa marca chama Nana Rô, né, que é uma junção de dois grandes amigos, eu e o Rony. Eu sou a Nana, o Rony vocês vão ver no vídeo a seguir, não vai ver o rostinho dele por enquanto, mas depois a gente mostra a cara dele, certo? Nós somos artesãos, descobrimos essa arte das mãos, né? E a gente descobriu uma forma diferente de fazer o artesanato, de cartonagem, de bolsas. Então, qual que é a nossa ideia estar aqui hoje conversando com vocês, né? E convidando vocês a curtir a nossa página, a acompanhar a gente. É a forma diferenciada de fazer, como fazer, de que forma fazer. Poxa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então a gente vai mostrar para vocês o que a gente descobriu. A gente não quer ficar só com a gente essa nova criação, a gente quer compartilhar, a gente viu muitos vídeos de gente muito bacana, né? Então a gente aprendeu e aí a gente aprimorou pra gente, da forma que a gente achou que ia facilitar a nossa vida, que ia ser um trabalho de durabilidade, de qualidade, de resistência. Os trabalhos das pessoas são maravilhosos e a gente fez o nosso. E então o que a gente quer? A gente quer convidar você, a gente quer desafiar você, a sua capacidade de fazer melhor, fazer diferente, se superar. Entendeu? Não é só porque eu faço assim, você tem que fazer, de repente você tem uma ideia mais bacana, mais diferente. Então é isso que a gente quer. Vocês vão aprender a fazer esse porta-moeda. É comum? É comum. Porém, a forma do material que nós utilizamos, que é o corino, que é a cola, você só vai ver no vídeo. Eu não vou contar como é, tá? Vou acelerar isso para vocês não, porque eu quero que vocês assistam. É diferente sim. É uma forma fácil, é uma forma inovadora. Eu acho que a gente tem milhões de vídeos aí que a gente tem várias formas de aprender. É mais um jeito, é mais uma alavancada aí que você pode dar no teu trabalho. Se você não é artesã, quer ocupar a cabeça, quer ocupar a mente, vem com a gente. Se você conhece alguém que já e não está mexendo por algum motivo, está sem acesso, fala da gente, compartilha o meu vídeo aí, dá essa força pra gente, que você não vai se arrepender. Olá, meu nome é Rony. Nós vamos começar a fazer um vídeo aula, nosso primeiro vídeo. Peço até desculpa para vocês, estou um pouco nervoso como primeiro vídeo, né? Vamos ver se dá certo e a gente faz tudo direitinho para vocês aí. É um vídeo de passo a passo de porta-moeda. A gente vai fazer essa peça pequena inicialmente, como um primeiro vídeo. Uma peça pequena, versátil, onde você pode guardar suas moedas, elas não vão cair. Você pode também pôr um dinheirinho, você solta dentro da bolsa, não tem problema nenhum. Não vão cair suas moedas, então é muito útil para ir ali na padaria, no açougue, vai pertinho, não quer carregar bolsa, não quer carregar carteira, então põe um dinheirinho, uma peça pequena que cabe na mão, tranquilo, e não chama atenção. Muito versátil. Então, para a gente começar a fazer o porta-moeda, nós vamos utilizar algumas ferramentas e materiais. Um estilete, uma tesoura, um pincel, um agulhão, uma régua de metal, que dá mais segurança na hora de fazer cortes, uma caneta, um lápis, um alicate. Nós também usaremos a cola branca. Esse tubo é o que eu já uso há um bom tempo, mais de um ano, se eu não me engano, por isso ele tem esse aspecto assim, mas é aquela coisa que a gente usa e dá certo e a gente mantém, né? É muito útil. Vamos usar também cola de contato. Então nós trabalhamos com cola de contato para fechar nossas peças e fazer a vira dos corinos, porque trabalhamos também com corinos, né? Então a gente usa cola de contato, onde temos uma cola intermediária e uma cola mais forte.
que é para finalizar a peça, né? Na hora de fazer o fechamento final, a cola mais forte dá mais resistência e acabamento na peça. A gente optou utilizar por esse tubo de adoçante, porque ele foi o que a gente encontrou que é mais resistente. Uma cola de contato, como toda cola, é uma cola quente, e a química dela é muito forte para materiais plásticos e recipientes. Esse foi o que suportou ela e que a gente consegue usar. Além do bico dele também ser um bom dosador, onde você aplica a cola com facilidade e não desperdiça, né? Então, por esses dois motivos, a durabilidade e a praticidade, a gente optou por usar esse, que no caso são do Zero Cal. Existem outros aí, mas eu gostei mais da flexibilidade desse. Ele não é tão mole quanto alguns que eu vi por aí e também não é tão rígido que você não consiga apertá-lo, né? Então, para fazer nosso porta-moedas, a gente vai usar, como eu disse, o corino. Aí o corino ele tem várias estampas, né? Ao longo do vídeo você vai ver que eu vou trabalhar com várias estampas para cada passo, tá explicando para vocês, e aí vão aparecer outras estampas. O corino ele tem esse tecido de algodão na parte posterior, e na parte frontal ele tem essa parte que é de 75% de PVC e poliuretano. Então como se fosse um plástico, né, que imita muito bem o couro, e ele tem uma flexibilidade muito boa. Além das estampas que vocês vão ver são bem legais. Então nós vamos usar o corino. Nós vamos estar trabalhando com o papelão couro, que a gente usa o papelão couro porque ele tem essa flexibilidade, ele não quebra. Existem várias gramaturas do papelão. Nesse caso aqui eu estou usando a gramatura 100, que é para peças pequenas. Para peças maiores é bom usar uma gramatura mais grossa, dá mais resistência, né? Temos também o craft. Eu uso na parte interna das minhas peças, tem várias gramaturas de craft. É um material também muito resistente, flexível, não quebra com facilidade, então não fica marcado. Nesse caso, aqui, usando o craft 240 gramas. Eu utilizo também em peças maiores o craft de 420 gramas, que ele é mais grosso que esse. Para quem tem dúvidas e tal, esse craft aqui, pela gramatura dele, ele se assemelha ao que chamam de duplex, ou aquela cartolina duplex, né? Ou papel cartão, que alguns chamam. Eu gosto de usar o craft porque ele é mais resistente, ele é mais flexível. Então eu prefiro usar o craft nas minhas bolsas, nas minhas peças, né? Então, vamos lá. Você vai cortar o papelão no tamanho de 28 por 8 e o craft você vai cortar no tamanho de 28, que é a parte interna, né, por 7,8. Eu gosto de deixar uma margem bem pequena, é praticamente 1 milímetro para cada lado, porque eu acho que dá um melhor acabamento na peça. Por isso que eu gosto de deixar uma margem bem pequena mesmo, bem próxima. Até porque às vezes você pode até achar, nossa, mas ainda fica muito perto, não vai vazar a parte de dentro para fora. Não vaza. E também o corino, como é uma coisa mais grossa, quando ele dobrar, ele também vai dar uma margenzinha a mais para cada lado na peça de fora.
E então isso já supre essa diferença. Então por isso que eu uso assim, se vocês vão ver no final o acabamento como fica perfeito. Aí você cortou as duas peças, então você vai pegar a parte interna, a gente vai fazer as medidas da parte interna para podermos iniciar a forma, dar a forma do porta-moedas. Então a gente vai inicialmente marcar 7,5 na frente, essa aqui é a frente, né, do porta-moedas. Aí a partir daqui a gente marca 3 centímetros, então são 3 centímetros que vai ser o fundo do porta-moedas. Depois a gente marca 8 centímetros, onde esses 8 centímetros serão as costas, né, do porta-moedas. Depois marcaremos 2,5, e esses 2,5 representam o topo, né, tem o fundo e tem o topo do porta-moedas. Vai sobrar cerca de 6 centímetros e meio, um pouco mais talvez, que é a aba, né, que vai fazer o fechamento da nossa peça. Feito essas marcações, você vem aqui com a régua, onde você marcou, e você vai dobrá-la. Você marca primeiro, depois você iguala as partes e aí você faz o vinco. Aí você pode ver, ó, que o papelão ele dá uma pequena rachadinha, mas não tem problema, porque a gente está dobrando ele efetivamente, não está só envergando, né? Mas essa quebradinha não compromete a peça. Você pode ver que ele está todo, é só a primeira folha, que são várias camadas, né, do papelão. Fazendo essa dobra desse lado, a gente vem, marca e faz a dobra aqui. Aí a gente vem, baixa para vincar. Aí a gente vinca. Aí vamos para a parte de topo. A gente vai vincar novamente. É sempre importante igualar os lados, para não ter problema da peça ficar torta depois. E a gente vinca a última parte do topo para a aba. Sempre igualando os lados, não deixando a peça ficar torta. Depois de vincada, ela vai ficar assim. Tá vendo? Aí a gente vai pegar a parte interna, que é o craft. Eu faço marcações, até porque quando eu faço em série. Então eu corto várias peças e vou fazendo ao longo do dia, para no final do dia eu ter várias peças. Que praticamente o tempo que você gasta para fazer uma peça, você faz 3, 4 peças. Porque tem a questão de esperar a cola secar, então enquanto seca uma peça, você está preparando a outra. Aí eu faço marcações até para eu saber a direção da peça também. Isso faz uma diferença tremenda na hora da gente colar depois, para saber a direção da peça. Então, por exemplo, aqui eu vou usar a parte externa, que já está vincada, para marcar a parte interna. Para marcar, eu dou uma distânciazinha, uns 2 milímetros também aqui, do começo de uma parte, a parte interna para dentro da parte externa. Aí a gente segura e a gente sente aqui que tem o vinco aqui embaixo, a gente marca, tá vendo? Aí depois de marcar essa primeira parte, a gente faz a mesma coisa, iguala os lados e vinca. Aí voltamos, encaixamos a peça dentro da parte externa, né? Vocês podem ver que tem uma diferençazinha. E a gente vai segurando e marcando as outras partes. Então, segura,
Aí anda, marca, não solta, tem que manter seguro para ela não correr. Depois dela toda marcada, você vai perceber que a parte interna sobrou um pedacinho. Aí a gente vai usar o lápis para marcar essa parte que sobrou. Que é um excesso, na verdade, né? Como os dois tinham o mesmo tamanho, quando você vai dobrando, a parte interna acaba ficando maior que a parte externa. Feito essas marcações, a gente vai primeiro vincar. A gente vinca todas elas. Ó, tá vendo como ela fica torta? Então a gente tem que colocar na posição antes de vincar, para a peça não ficar torta. Porque como a gente marcou uma em cima da outra, acontece dela acabar ficando fora do lugar, mas é só colocar ela alinhada e finalizar o vinco que ele fica normal, certo? A gente vai vir tirar esse excesso. Então a gente vai cortar aonde a gente marcou, a gente vai tirar um pouquinho para baixo, que é já para dar uma margenzinha lá na peça interna. Então a gente tira esse excesso assim, a gente encaixa a peça aqui dentro e aí podemos observar que tem uma sobra de um lado e uma sobra do outro lado, tá vendo? Isso é importante por quê? Porque vai vir o corino, já vai dar uma borda, vai vir o tecido da peça interna, que vai dar outra borda, e vai vir o fole. Então, todas essas peças, nesses tecidos um sobre o outro, vai dando uma margem. Se a gente não tem essa diferença para poder suprir esse excesso de tecido, se a gente não fizer isso, quando a gente for fechar a peça, a gente vai correr o risco da parte de dentro ficar maior que a parte de fora. Isso acontece naturalmente, por isso que a gente precisa deixar essa diferença na parte interna. A parte interna tem que ser menor que a parte externa. Lá na frente vocês vão ver esse efeito e eu vou explicar novamente, tá? É mais fácil de entender porque fica mais visível. Aí vincou toda a parte interna, cortou o excesso. A gente vem, no meu caso eu gosto de fazer um acabamento na parte da frente, né, da aba do meu porta-moeda. Eu uso muito aquele modelo de ponta de envelope, né? Você pode fazer arredondando os cantos, você pode arredondar ele todo, você pode deixar ele simplesmente quadrado, vai do gosto, né, de cada um. Então eu já marquei aqui, no caso eu marco 1 centímetro de cada lado e marco o centro da peça. Como ela tem 8, eu marquei 4. Aí eu ligo um ponto ao outro com a régua e corto. Por isso que eu falei, a régua de metal, na hora de você usar o estilete, dá mais segurança, porque o estilete não corta o metal e ele não escapa da régua. Diferentemente, se eu usar uma régua de plástico, que o estilete vai cortar, e ele pode escapar e subir para sua mão, ou mesmo uma régua de alumínio também, o estilete ele corta o alumínio. O alumínio não é tão resistente assim. Então o ideal é a gente usar a régua de metal. Né? E aí a gente corta aqui, vem passando, passa uma, duas, no caso do papelão de 100, com duas a gente já conseguiu cortar. Eu achei que ficou um pouquinho mais para cá, então vou tirar para centralizar aqui, tá vendo? Centralizei o bico. Aí a gente tem que fazer na peça interna. Então, como eu disse,
Então, como ela está quadrada, aí depois você fica na dúvida, mas qual é a frente, qual é a frente, qual que é a aba? Por isso que tem a marcação, para eu saber a direção da minha peça. Então eu sei que essa parte aqui é a aba. Aí eu venho, ó, a parte externa, eu vou subindo a parte interna até a parte externa sumir. Quando ela sumiu, eu seguro e viro ela. E aí eu marco aqui na parte interna, onde eu vou cortar rente a marcação, porque eu não preciso tirar mais diferença da parte interna para a parte externa, porque a gente já tirou anteriormente, né? Então você tem que cortar rente a marcação que você fez. Certo? Aí vamos medir novamente. Primeiramente a gente vê se o bico está igualado, tanto as sobras laterais quanto o bico está igualado com a peça interna com a peça externa. E a questão da sobra, ela vai se manter porque a gente já tinha cortado. Feito isso, a gente já fez a parte de cortar o papelão e fazer as marcações. Você pode ver que a peça vai fechar, vai ficar assim. Já tem até um formato bem característico do nosso porta-moeda padrão. Agora eu vou começar a fazer as colagens. Então eu vou colar a parte externa no corino. O que acontece? O corino tem estampas, né? Então, quando tem estampas, e dependendo da forma que você colocar ela, para ela aparecer em pé e não de ponta cabeça, você tem que fazer um teste. Tipo assim, tá vendo? Tá nessa posição, vou colocar minha peça para ver como é que vai aparecer para mim. Então, ó, se eu deixar nessa posição, vai ficar de ponta cabeça. Então a gente tem que pegar, ó, tá nessa posição, a gente tem que virar a posição e colocar novamente para fazer no teste. Então a gente vai verificar que a estampa, tanto na frente quanto na aba, vai ficar na posição correta, certo? Isso é importante a gente fazer, principalmente nesses corinos que tem estampa, tem direção de desenho, né? É importante a gente fazer para a peça ficar bonita, harmoniosa, né? Não ficar de ponta cabeça, dependendo do que for o desenho. Então vamos começar colando a parte externa. Para colar a parte externa, a gente usa cola branca para colar no corino, porque essa parte interna do corino ela é de algodão, então ela adere muito bem à cola. E também por ser um corino, ele é mais grosso e ele é sintético, então se você usar uma quantidade generosa de cola, não vai ultrapassar, como acontece nos tecidos de algodão. Você tem que tomar um cuidado um pouco maior com o excesso de cola. Então, a gente espalhou a cola de forma homogênea, até isso ajuda também na secagem. A gente vira a nossa peça, posiciona ela. E pressiona. E vocês podem perceber que fica um excesso de cola na borda aqui. Então o que acontece? Se a gente virar a peça do jeito que está, com esse excesso de cola, vai ficar cola. No caso aqui eu uso vidro, né, para poder facilitar o meu corte.
Então a gente usa um paninho para tirar esse excesso dessa cola e toda a lateral da nossa peça antes da gente virar ela. Aí nós vamos virá-la e vamos pressionar, sempre puxando do centro para fora, sempre puxando do centro para fora. Muitas artesãs, elas usam aquela espátula de silicone. Eu, desde o início, eu aprendi a fazer direto com as mãos. Então eu não senti a necessidade do uso daquela espátula. Mas fica a critério de cada um. Se quiser usar a espátula para passar e tal. Mas eu realmente não vejo necessidade. Nem no corinho e também no tecido de algodão também não é necessário. Bom, aqui a gente colou a nossa peça. Agora vamos repousar. Oi, gente, passando para dar aquele agradecimento, né? Que gratidão resume. O próximo vídeo também está muito bacana. Não deixe de assistir, não deixe de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e acionar o sininho. Acompanhe a gente aí nos nossos links, como a gente já falou. E até a próxima.